Amém? A bondade de Deus não tem limite. A graça dele. Eu estava lá na Amarildo hoje. Nem ele sabia que eu vinha. Eu sabia 1h30 antes. Deu um desejo muito grande de vir aqui. E eu estava olhando, você fica observando os meninos lá, e depois eu vi quando chegou o Fábio, a Heather veio dar o testemunho, vi o Vinícius chegar com a esposa. O tempo passou muito rápido, né? Eu não sei se vocês já pararam para observar, mas o tempo está passando rápido. Eu tinha até cabelo quando eu comecei a vir aqui. Mas eu estou falando isso porque a gente vê a mão de Deus, o cuidado de Deus. Por mais, às vezes, dificuldade que a gente tem em obedecer a Deus, em abrir uma condição para Ele, por mais falha que nós temos, a fidelidade dele nunca falha. Ela dura para sempre. E eu lembro quando o Fábio, as meninas, o irmão Antônio, a gente batizou eles lá naquele tanque lá dos bezerros beber água, lá no sítio. Vinícius era magrinho na época. E passou muita coisa, né? O inimigo veio na vida de vocês. Ele não veio para brincar, ele veio para destruir. Não só tentar destruir vocês, como ele tenta me destruir. Destruiu a Amarildo, a Neuza, a Rosa, o irmão Antônio, os irmãos. Mas a gente só está aqui hoje por causa da oração, por causa da intercessão dos pais, por causa da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. Isso é cuidado. A gente não consegue ver o zelo de Deus nisso. Como Ele foi bom, como Ele preservou. Eu, a Amarildo, o irmão Antônio, a irmã Rosa, já passamos creio que já passamos dos 50, né? Mas tem uma turma de vocês aqui que é novo ainda. E vocês têm tudo para dar tudo de si em Deus. Realmente servir a Deus de coração. Colocar a vida de vocês no altar. Entregar a vida de vocês. Sem reserva. Mergulhar na presença dEle. E pedir a liderança dEle na vida de vocês. Ele quer isso de cada um de nós. Não há mais tempo para perder. Se a gente pudesse enxergar, há uma fila enorme indo para o inferno. E essa fila não acaba. Se você pudesse enxergar como é o inferno e como as pessoas estão sendo levadas para o inferno, e como é grande o privilégio de estar sendo preservado por Deus, de ser salvo. E nós podemos ser instrumentos de Deus nesses dias, para trazer vidas para Jesus, para vidas se converterem em Jesus. E é o que Deus quer da nossa vida. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5. Amém? Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, perder a utilidade, o poder de salgar as coisas, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Hoje, as pessoas, quem é mais antigo aqui, sabe que antigamente não tinha muita geladeira nem freezer, né? Então, quando você matava um porco, fazia o quê? Ou cozinhava ele,
E aí punha numa lata de 18 litros, deixava lá. Ou se não, salgava os charques, só salgava, né? E pendurava tudo lá, deixava a carne salgada, porque o sal não deixa ela apodrecer. O sal, ele serve para isso, não é só para dar gosto na comida. Ele conserva as coisas. Então Jesus está falando, olha, se o sal perder o sabor, se ele perder a utilidade de salgar, ele não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E Jesus disse, mas vocês são o sal da terra. E aí ele disse, vós sois a luz do mundo. Você não pega um lampião ou uma candeia e coloca debaixo da cama ou do alqueire. Você pega ele e pendura ele no lugar onde ele alumia todo mundo. Você não vai pegar uma lâmpada dessa e colocar debaixo da mesa ali. Você já pensou se você chegasse aqui e tivesse uma lâmpada aqui debaixo, outra debaixo da mesa, outra aqui atrás do púlpito, vai falar, o pastor Marildo está louco. A lâmpada não é para colocar aí, a lâmpada é para pôr no lugar onde ela alumia todo mundo. Então Jesus está falando assim, vocês nasceram de novo, e vocês foram salvos, e vocês receberam a minha natureza, então agora vocês são diferentes do mundo, agora vocês têm que ser luz, não trevas, e vocês têm que ser o sal da terra, vocês têm que ser diferente, vocês não podem ser como perdido, vocês são outra pessoa agora, vocês são nova criatura, você agora tem que ser luz lá dentro da tua casa. Se os teus parentes, a tua família ainda não conheceu a palavra, eles têm que ver algo diferente em você. Você tem que ser o sal da terra lá. Você tem que ser a luz do mundo lá na tua casa. Você tem que ser a luz do mundo lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá no dia a dia. Você tem que ser o sal lá no teu trabalho. É isso que ele está falando. Ele falou, as pessoas precisam ver a luz na tua vida e glorificar a Deus e dizer, Deus existe. Essa pessoa é diferente. Essa é a nossa missão aqui na terra, cada um de nós. Mas enquanto nós não nos entregamos ao Espírito Santo, a palavra, não tem como ele mudar isso na nossa vida. Sabe, a gente pode seguir todas as coisas, todas as pessoas. Às vezes a gente vê muita foto, né? Esses dias atrás você tirou uma foto lá, você com o irmão Cido, né? Lá na beira do rio. Quem vê a foto vê apenas uma foto. Você vai falar que lugar bonito, olha o lugar que os irmãos, mas você não esteve lá. É diferente de quem esteve. Quando vocês foram lá, vocês viram o detalhe do barranco, a água, o cheiro, viu os passarinhos, ouviu os passarinhos, pegou os peixes, pouco, mas pegou. E aí eu falo, olha que lugar bonito. E a pessoa fala, mas você já teve lá? Não, mas o irmão teve. Não, o Edinho teve, mas não você. Assim é quando você ouve alguém falar de Jesus. Quando você assiste um CD, um DVD, quando você ouve uma pregação, você vê e ouvir uma coisa, você está lá. Você viver a experiência é outra. E quando você está diante do problema, teoria não funciona. Você vai ter que pôr em prática aquilo que você aprendeu. Seja na família, seja no trabalho, seja na nossa saúde, seja na vida profissional, financeira. Chega uma hora que a gente tem que pôr em prática. E só quem teve lá. Então nós vemos muito hoje as pessoas andar atrás do pastor, andar atrás da igreja, colecionar um monte de pregação, mas poucos estão andando atrás de Jesus. Poucos estão se envolvendo com Jesus. E é isso que nós precisamos. Conhecer Jesus na intimidade, como Ele é. Sabe, os discípulos tiveram uma diferença. Quando Jesus passou, João Batista falou, olha aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí eles falaram, tchau João, e foram atrás de Jesus, e chegaram, onde você mora, Jesus? Ele falou, vem ver. Aí Pedro, um deles era Tiago, e ele falou, olha, encontrei o mestre, aquele meu prometido, Messias. Não acredito, vem ver. Aí o outro foi, eu encontrei, e eles largaram tudo. E durante 3 anos, Jesus subia para o monte para orar, eles iam atrás de Jesus, eles não oravam como Jesus.
Jesus ia para o Monte das Oliveiras, quando Jesus vinha, estava tudo lá no chão dormindo. Mas sabe, eles tinham a diferença. Eles estavam dormindo, mas estavam nos pés de Jesus. Jesus levantava de manhã, para onde o Senhor quer ir? Vamos para o outro lado do lago. Entrava tudo dentro do barco, eles queriam estar com Jesus. Então Jesus sabia que aqueles homens eram diferentes. Eles eram cheios de falhas, de defeito, mas eles decidiram andar com Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, quando Jesus cumpriu a obra redentora, aconteceu algo diferente. Eles foram cheios do Espírito Santo. E aí as pessoas falavam assim, eles andaram com aquele cara. Esses homens são diferentes, eles falam igual ele. Eles têm a mesma prática que ele, eles operam sinais que nem ele. Eles andaram com Jesus. Às vezes eu e você, durante o dia todo, você anda 10 minutos com Jesus. E aí o resto do dia, você resolve cuidar da tua vida. Às vezes 1 hora. Aí quando a pressão vem, você não sabe o que fazer. Você não sabe como agir. Porque você tem apenas uma ideia de Jesus. Você não tem a revelação de Jesus aqui dentro. Eu vou contar uma coisa para vocês, de uns meses que tem acontecido comigo. Deus tem mudado muita coisa dentro de mim e me levado para um lugar que eu não conhecia. Mas sabe como começou isso? Ele começou a me levar muito forte para a palavra. Eu lembro que eu falei para vocês que eu vinha lendo Provérbios. Eu ainda estou lendo Provérbios. Não parei. Não estou lendo todo dia. Mas 2, 3 vezes por semana eu leio. Mas sabe como que ele faz? Ele me pega em 2, 3 horas e eu leio o livro todo. É uma fome aqui dentro. E às vezes de manhã, a minha irmã levanta às 5:30, 6 horas, eu já estou acordado. Eu levanto, vou lá, lavo o rosto e vou lá para a palavra. E eu não consigo sair dali enquanto eu não leio. E aí depois ele começou a me levar nos evangelhos. Esses dias atrás eu tinha ouvido o evangelho de Marcos durante o dia. Quando foi à noite ele falou assim, não, eu tinha ouvido Lucas. E quando eu fui deitar ele falou, por que você não lê Marcos? E a hora que eu vi, eu fui até a madrugada para ler o livro todo de Marcos. Ele falou, filho, eu estou trazendo isso para você porque eu quero que você comece, eu possa passar no teu espírito toda a minha essência, aquilo que eu sou, e você comece a viver dentro disso, e meu espírito possa te revelar isso. E sabe, a alegria que vai entrando em você, a paz que vai vindo, a fortalecimento, você se sente forte em Deus, muda tudo dentro de você. Então se você quer uma experiência com Deus, meu irmão, os dias são maus, chegou o tempo que não dá mais para adiar, não dá mais, não dá mais. Mas Versilei e a minha família, meu irmão, você só tem um jeito de ganhar a tua família, se você primeiro for ganho por Deus. Enquanto você realmente não for propriedade de Deus, não tem como Ele alcançar a tua família. Quer que tua mulher se converta? Eu sei, eu estou falando assim de um modo geral. Quer que seu marido se converta? Quer que seus filhos se convertam? Quer que os pais se convertam? Se converte você primeiro. Versilei, eu sou convertido. Então vive como convertido. É tempo de passar tempo com Deus. É tempo de você colocar a tua vida no altar e pedir que a vida do Espírito entre em você. Mas eu tenho pedido a Deus para eles serem salvos, não é o suficiente. Você é um canal pelo qual Deus quer alcançar essas pessoas. Sabe? Quando eu fui lá em Goiás, aqui tem também, mas lá eu achei interessante de onde eles tiraram. A água que vai lá tem uma piscina lá na fazenda, grande, e a água vem num tronco de madeira, eles fizeram um tronco de madeira, um coxo, aí a água entra nele e cai dentro da piscina, aí enche, transborda, vai para a represa. E um dia começou a sair pouca água lá, e eles falaram, mas essa fonte que tem aí, ela não seca nessa época.
Ela nunca seca. Tem algumas fontes lá para cima, eles disseram que a água diminui muito, mas aqui não diminui, tem algo errado. Deve ter entupido alguma coisa lá para cima. Aí eu fui com eles. Eu achei que era perto. Tem um córrego que passa assim perto da casa. E nós atravessamos uma cerca em pasto e vai andar. Olha, nós andamos quase 1 quilômetro. Aí chegou lá. É onde o poço era mais fundo. A água era mais limpa. Então eles puseram lá para captar a água ali. E desceu aquela mangueira grande, ela vai descendo, descendo, até chegar lá na fazenda. Ela tinha entrado algumas folhas e morrido um peixe dentro dela. E aquilo coisou. Aí o menino foi lá e conseguiu desentupir aquela parte, que os canos são emendados, e tirou aquilo. A hora que nós chegamos lá, a água estava forte de novo. Você é um canal pelo qual Deus canaliza a vida dele para chegar nas pessoas, nos teus parentes, nos teus filhos, nos teus pais, nos teus amigos. Você é um canal. E as pessoas querem beber, só que elas não sabem o que elas precisam. Mas quando a água jorra, elas vão lá para matar a sede. Mas enquanto esse canal fica entupido, as pessoas ficam esperando a água que não vem. E a única pessoa que pode desentupir esse canal se chama Espírito Santo. Ele entra lá, ele tira tudo que está atrapalhando eu e você, e deixa você livre. E Deus alcança teus filhos, alcança tua família. Deus te alcança. Porque quando você está livre, a água passa livre por você. Quando você está entupido, a água nem por você passa. Você precisa abrir, se entregar a Ele, deixar a vida entrar. Depende de mim e de você, meu irmão, querer que essa vida entre, ver a manifestação de Deus na tua vida. Eu sempre falo do pastor Célio. O que eu impressiono com aquele irmão foi o preço que ele pagou e que ele paga. Você pega um homem, ele tem defeito, ele tem falhas, mas o que Deus fez na vida dele, ele pagou o preço. Quando eu fui, eu sei aonde aquele homem morava. Qualquer um de vocês aqui mora num lugar melhor do que ele morava. A casa dele era um barraco na beira do rio, não tinha nem piso, coberto de eternite, tinha umas frestas assim que você enxergava lá dentro, tinha uma bicicleta velha, pescador, passava dias na beira do rio acampado para vender o peixe, e o peixe que ele vendia era para ele comer. Brigava com a mulher, e a mulher dele é grandona, e às vezes ele afinava para não ter que brigar com ela, ele corria. Bebia, gostava do snook. Tudo que você vê de errado no homem ele tinha. Mas um dia, numa reunião simples, a mulher dele, ela tinha um problema de sinusite crônica, ela sentia muita dor, e estava um irmão, um amigo nosso, José Ferreira, ministrando, e ele foi com a mulher dele na reunião. E quando foi, o irmão começou a orar, pediu para as pessoas ficarem em pé no lugar, nem foi lá. Ela vomitou todo aquele sangue, saiu pela boca, pelo nariz, e ela foi curada ali naquela hora. Quando ele viu aquilo, terminou a reunião, ele chegou no irmão e falou assim: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O irmão falou: para fazer o quê? Para andar nesse poder, para andar com Deus assim, o que eu tenho que fazer? O irmão falou: vai lá amanhã cedo, vai lá amanhã na minha casa que eu te converso com você. Quando foi 6 horas da manhã, o irmão morava numa kitnet, ele já estava lá esperando o irmão. Ele bateu na porta, era 7 horas. O irmão abriu e falou: vim aqui, o que eu tenho que fazer? Ele não dormiu a noite. O irmão falou: você tem que aceitar Jesus. Ele falou: eu aceito. E você precisa ser batizado no Espírito Santo. Como eu faço? Eu quero. E o irmão orou e ele foi. O que mais o que eu tenho que fazer? O irmão falou: você vai ter que começar a orar 3 horas por dia. Ele falou: eu vou orar todo dia. E ele trabalhava de pescador. Quando fala pescador, irmão, pescador lá é o seguinte: o cara pega os barquinhos, umas canoas, porque lá o rio ele tem muita areia, muito assoreado,
e é aquelas rabetinhas, aqueles motorzinhos que vai atrás. Só que eles descem, um dia, dois, rumo ao Pantanal, e eles acampam, põem barraca na beira dos barrancos, e passa lá uma semana, dias, até pegar o suficiente de peixe para voltar para casa. Lá é pernilongo, é chuva, é tomar banho no rio, é onça miando à noite, é tudo isso. Era a vida dele. E aí eles descem sempre em alguns amigos, para ir um ajudando o outro. E quando era noite, o que os caras fazem para passar as horas um pouco? Vai beber pinga e jogar baralho. E era o que ele fazia. Sabe o que ele fazia depois disso? Ele largava eles lá e saía andando nas barrancas do rio, orando em línguas, até dar 3 horas. E ele era analfabeto, ele não sabia ler. E ele aprendeu a ler a Bíblia. Ele foi orando até que Deus ensinou ele a ler a Bíblia. Hoje ele lê qualquer coisa, mas ele aprendeu a ler a Bíblia. E esse homem foi se entregando a Deus, e se entregando a Deus, e se entregando a Deus. Dali a alguns anos Deus começou a usar ele. Hoje só uma igreja dele lá em Rondonópolis, a Central, tem mais de 2.000 membros. E Deus tem usado ele. E ele ganhou a família dele todinha para Jesus. A maioria dos irmãos dele é tudo pastor. Por que você não pode? Qual é a diferença? A diferença é se você quer brilhar. É se você realmente quer ser luz. A diferença é se você quer ser sal. A diferença é se você quer pagar o mesmo preço que ele pagou. A diferença é se você está disposto a deixar a televisão um pouco do lado, a deixar o marido, a mulher, a namorada, o namorado, a deixar a empresa, a deixar o trabalho, e você ir lá e ficar 3 horas com Jesus orando. É se você está decidido a passar tempo com Deus. Essa é a diferença. A pagar o preço. Não para pedir para Deus mudar alguém, mas você entrar lá e falar: Deus, eu não vou te pedir para mudar meu marido, não. Eu que preciso ser mudada, e eu vou buscar o Senhor, e o Senhor vai vir com a tua glória sobre a minha vida. E o marido fala: Deus, eu não vou pedir para o Senhor mudar a minha mulher, nem os meus filhos, sou eu que tenho que ser mudado. Eu vou te buscar. Se é para pagar o preço, eu vou pagar. Aí muda, porque a vida dele vai entrar em você. Jesus disse: busca o meu reino e a minha justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas elas. Deus quer te usar. Quanta pessoa perdida nessa cidade, quanta gente. Você não precisa estar aqui para pregar igual com o Amarildo. Você pode ser uma pessoa que vai ganhar almas aí fora. E quando ele pegar no microfone aqui, você vai chegar com 5, 10 aqui e falar: eu trouxe essas vidas, eles precisam do Evangelho. Vocês podem fazer isso. Quando nós começamos aqui em Ponta Linda, lá no sítio da Amarildo, o Luquinha e o Tiago andavam por dia, às vezes 10, 12 quilômetros, de bicicleta, indo no sítio convidar as pessoas para as reuniões. Precisa começar a fazer isso de novo. Vocês não têm, agora vocês têm moto, vocês têm carro. Você está casado, você já tem o teu lar. Agora é ganhar alma. Você também. Você também, Fábio. Cada um aqui ser um pregador. Cada um ser um canal para Deus. Nós começamos lá em Fernandópolis. Começou aquele monte de gente, depois de repente diminuiu. Quando foi as 2 últimas semanas agora, estava lotado lá em Fernandópolis. Cheio de gente. E pessoa que era espírita, dono de centro espírita, levando pessoas para se converter lá. Pedindo para fazer reunião no salão dele. Alguns de vocês foi no salão daquele irmão lá. Não sei quem daqui que foi. O irmão Antônio foi. O salão dele lá ele aluga para festa. Ele quer uma vez por mês alugar não, pôr à disposição para pregar o Evangelho. Por que Ponta Linda não pode ser diferente? Por que aqui cada um não pode ser um canal? Para de olhar as aparências. Para de ficar olhando e cobrando, e faça a tua parte. Faça a tua parte. Seja um obreiro, seja um canal de Deus. Alcança vidas. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. A hora que as pessoas da tua família vê você no poder,
ver alguém chegar lá na tua casa, chegar lá, irmão Antônio, alguém doente, e o Senhor pegar e pôr a mão e falar: não, eu não vou nem chamar marido, eu vou orar por você, seja curado em nome de Jesus. Eles vão falar: irmão Antônio, aonde você vai? A irmã Rosa: sai demônio, em nome de Jesus. Irmã Rosa, como que a senhora aprendeu isso? Aonde a senhora vai? Eu quero ir. Os seus filhos vão querer ir, porque eles estão ouvindo a gente falar muito, mas precisa ver prática. Edinho, a digníssima, cada um aqui, vocês estão vendo que como estão as igrejas, e só falam em dinheiro, só enganação com as pessoas. Aqui nunca foi pedido nada. Você tem uma palavra que é vida, e Deus quer alcançar os perdidos. Se luz, alguém fala: aí mora um crente de verdade, aí mora uma pessoa que é luz, que é salvo, é um jovem diferente. Ah, mas o meu passado, ninguém está olhando o passado, é agora. Quem faz você cair e fica te mostrando o tombo é o diabo. E enquanto você ficar olhando o tombo que você levou, você não levanta. Olha para Jesus e fala: pai, ficou, agora é para frente, eu quero andar com o Senhor. Segue em frente. Isso é um reino. O avivamento vai vir. Eu tenho ministrado em Rio Preto, está vindo um avivamento. Ontem chegou uma pessoa lá na igreja, ontem uma irmã tinha convidado ela, e a Lucimar foi conversar com ela depois do culto. Falou: como você ficou sabendo? Aqui é uma pessoa, uma amiga minha me falou daqui. Ela falou: eu preciso da palavra. Ela falou: eu estava indo na igreja católica, mas é que aquelas rezas, aquela coisa repetitiva, é que não funciona, eu preciso da palavra. Eu fui em algumas igrejas evangélicas, mas é só música, 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 dinheiro, 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 e fala 10 minutos de Jesus. Eu quero a palavra. Uma moça de boa aparência chorando. Quanta gente aí fora, você acha que você não tem nada? Quantos jovens oprimidos, deprimidos aí, ó, pensando em se matar, indo para as drogas desenfreadamente. Quantos lares sendo destruídos porque não tem base? Vocês podem firmar o lar de vocês em Jesus. Vocês têm a base. Igreja de verdade, uma igreja que funciona. Eu esqueço o nome do pregador. José Hermílio. É uma das maiores igrejas que tem. Eu não sei se é São Paulo ou se é Belo Horizonte. José Hermínio. É um homem que está sendo muito usado por Deus, um cara novo. Se eu não me engano, ele já foi da Assembleia, mas ele é um cristão, ele não defende placa de igreja, não. Ele falou: olha, a coisa está mudando demais, agora tem boate evangélica, gospel, tem como é que é carnaval gospel. Ele falou: tem tudo gospel, daqui a uns dias vai ter inferno gospel também, porque a coisa bandoleirou tudo. As pessoas, por não conseguir ter coragem de andar com Jesus, eles querem trazer o mundo para dentro da igreja. Você não precisa de boate para ser um cristão. Você precisa de Jesus. Você precisa da alegria do Espírito Santo dentro de você. Precisa da vida do Espírito Santo dentro de você. Da vida de Deus. E Ele quer entrar dentro de mim, de você. Ele quer fazer você diferente. Aquela paz, aquela alegria. Então vamos tomar essa posição. Eu estava falando para o Marildo, eu estou combinando com o irmão Márcio, o Alexandre, que é um outro rapaz. Ele tem o mesmo estilo do Márcio, só que ele é mais um pouco agitado, mas é um menino de Deus. Deus está usando aquele moço. E ele é um rapaz novo. Além dele trabalhar com jovens, quase 200 jovens numa igreja, ele ainda tem uma clínica de recuperação, ele não cobra um tostão. E ele tem recuperado jovens lá no Mato Grosso. E ele é um ministro de louvor. E nós vamos fazer eventos em Rio Preto e fazer aqui também. Mas na igreja, nós não vamos para escola, para nada, vai ser aqui. Interditar essa rua se precisar. Chacoalhar.
E você precisa começar a se chacoalhar desde já, sabe? Decide passar uma hora a mais lá no teu quintal, lá no teu quarto. Começa a orar no Espírito Santo, de verdade. Espírito Santo, eu não consigo. Há áreas da minha vida que eu não estou conseguindo vencer, que eu não tenho coragem de largar, mas eu quero a tua ajuda e eu vou me entregar ao Senhor. Irmão, Deus nunca te machuca. Nunca te machuca. E quanto mais você adia para querer saber a vontade de Deus para a tua vida, mais você se embaraça, mais fica densa as trevas. Então, enquanto há tempo, se julga, procura saber qual é a vontade do Senhor para a tua vida. Ele não vai te machucar. Quem vai machucar é o diabo, mas ele não. Ele quer te ajudar a andar na paz, na alegria. Ah, mas eu tenho medo de Deus dizer não. Isso é cegueira. Quanto mais você tem medo de ouvir um não de Deus, você está ouvindo um sim do diabo. E ele vai te enganando. E ele vai te embaraçando. Então vai para a presença dele. Repreende esse espírito de medo e fala: Espírito Santo, eu quero saber a tua vontade para a minha vida. E eu vou me entregar ao Senhor para o Senhor fazer a sua vontade na minha vida. E ele vai entrar com o amor dele, com a paz dele, com a graça dele. E ele vai te pôr dentro de uma condição de alegria que você nunca sentiu na tua vida. Uma condição de paz, de descanso. Porque a batalha da rebeldia acabou. Agora é a obediência. Agora é ir para aquele caminho. Sabe, quando a gente vai entrando em Deus, você cria um clima dentro da tua casa, aonde você está, que te assusta a hora que você vê a mudança das pessoas. Como elas são mudadas. Drasticamente. Você tem, mas Deus, eu achava impossível isso, mas para Ele não é possível. Ele faz. Ele vai tocando, Ele vai movendo da maneira dele. Do jeito dele. Do jeito dele. Quanto você tenta fazer com a tua força é pior. Mas quando você vai para a presença dele, o Espírito Santo entra e conserta tudo. Ele faz. Ele faz. Então, é tempo de remir o tempo. De buscar a presença dele. Cada um de nós. Sem cobrança. Não cobra de ninguém. Vai você para Deus. Não cobra da tua mulher, não cobra do teu marido, não cobra dos teus filhos, não cobra dos teus pais. Chega e fala: Pai, se ninguém quer, eu quero. E eu vou pagar o preço. Eu vou me entregar ao Senhor. Ele vai entrando com a glória dele. Quando eles verem a mudança na tua vida, eles vão dizer: eu quero. Eu preciso disso. É assim que acontece. Quando a irmã Elisete começou a orar pelo irmão Pedro, Deus chegou nela e falou: se entrega a mim. Eu coloco tudo na tua mão, a tua família, tudo. E ela começou a orar. O filho nas drogas, o marido alcoólatra, biscateiro, daqueles da pior lá, e ele não negava para ela, ele chegava de madrugada, ela falava: onde você estava? Estava com as mesadas. Bêbado, que às vezes ele caía no chão, ela tinha que levar ele para o quarto, para os filhos não verem ele caído lá. E ela começou a buscar Deus. Um dia ele chegou nela e falou: eu quero me separar de você. E ele era advogado, né? Ele mesmo estava cuidando do processo. Ele falou: arruma um advogado para você. Ela falou: já arrumei. Ele arregalou um olho e falou: já? Ela falou: já. Ela falou: Jesus Cristo. E ela falou: eu tenho uma coisa para te falar, esse advogado não perde causa nenhuma. Eu não vou abrir mão do meu casamento. Ela falou: você quer separar? Você quer sair de casa? Você é livre. Eu não vou sair da minha casa. E nem vou te abandonar. E foi para Deus. E aí as filhas viu aquilo, começou a seguir a mãe para a igreja. E o filho não. E aí ele começou a levar eles de carro até lá na igreja. Só que ele não entrava. Sabe o que ele fazia? Ele ia para um boteco que tinha perto da igreja. E aí ele ficava lá naquele bar, bebendo, e falava para os caras: lá, ó, a crentaiada boba. Aí passava aqueles carros bonitos do pastor, às vezes de membros. Ah, não, aonde está indo o dinheiro dos tontos? Ó o pastor lá, o carrão que o pastor está lá. Ó. Tudo tonto essa crentaiada, tudo tonto. E foram meses ele fazendo isso. E falando. E meses ele falando. Quando chegou um dia,
Ele estava lá no bar e veio algo muito forte dentro dele. E ele falou, eu preciso ir lá naquela igreja. Mas como que eu vou fazer? Aí ele falou, eu vou esperar o culto começar. E quando estiver tudo lá cantando, eu vou e sento na última cadeira. E ele fez isso. E ele conta, né, no testemunho dele. E eles nem imaginavam que eu estava lá atrás. Ele falou, só que eu também nem imaginava que Jesus estava olhando. Ele falou, o pastor quando terminou o louvor, o pastor pegou a palavra. Ele falou, em vez dele pregar, ele começou a fazer um apelo. E ele falou, e algo veio em mim assim, e a hora que eu vi, eu estava no corredor indo para frente. E na mesma hora pensava, o que eles vão falar quando me vê indo, né? Mas não tinha jeito. Ele falou, era muito forte. E ele confessou Jesus. Só que ninguém deu uma palavra, eles estavam com medo, né? Porque não entendia nada que tinha acontecido. E ele começou a ir. E começou a entregar a vida dele. Ele era quebrado financeiramente. Ele era advogado, tinha um gabinete, trabalhava para o Estado e quebrado. Hoje ele é o segundo maior escritório de advocacia de Belo Horizonte. São milionários. Não é rico, é milionário. As filhas servem a Jesus com os maridos, com os esposos, tudo servindo eles, tudo dentro da mesma igreja. Ela é uma pregadora. Ele não é pregador, mas ele acompanha onde ela vai. Ele fala, essa mulher é um presente de Deus para mim. Ele dá o testemunho assim. Ele falou, essa mulher merece toda a honra abaixo de Deus. A minha honra, eu tenho que honrar ela. Porque ela não desistiu de mim. Largou de beber, largou da putaria. Hoje ele serve o reino, ele semeia no reino. Eles estão acabando de construir uma escola que pega, bem dizer, 1 quarteirão quadrado. Vai ensinar de graça as crianças, do 1º ano até a 8ª série, criança evangélica. Vão dar todo o material para as crianças. Você entendeu? Ela pagou o preço. Paga o preço, meu irmão. Você quer ver a vitória no teu lar, na tua vida, no teu casamento, nas tuas finanças? Ah, mas a minha família não quer. Eu estou falando com você, não é a tua família que está aqui agora. É você que está aqui, então a pregação é para você. É você que precisa tomar essa posição. E você vai ver a tua vida mudar totalmente. Vir uma alegria de verdade, não essa angústia que às vezes você vive. Uma alegria de verdade, uma paz de verdade, uma força, um amor por Deus. E você vai começar a ficar aí na porta e dizer, vem mais gente, eu quero mais gente. Eu quero que vocês provam isso que é bom demais. Aí o evangelho vem, aí o avivamento vem. Aqui na igreja, na cidade, mas porque ele veio primeiro na tua vida. Sabe? Pague esse preço. Procura conhecer Jesus. Começa a ler essa Bíblia. Se você tem dificuldade para ler, o Tiago grava o CD da Bíblia falada, ouve a palavra, ouve, fica ouvindo. Então, fica ouvindo a palavra, orando em línguas. Isso aí parece que não muda nada, engano seu. É aqui dentro que vai mudar. A fé tua vai aumentar. A tua paz, a tua força. Você vai se sentir numa vitalidade que parece que você se converteu hoje. Aquela alegria. Você vai se sentir fortalecido em Deus. Deus vai começar a pegar pessoas que você conhece, da tua família. De repente aquelas pessoas que parece que é tão difícil. De repente elas chegam até você e falam, me explica isso da palavra. Ora por mim. E o que eu vou fazer, Versidei? Faz isso. É Deus que está colocando a pessoa na tua frente. E Ele vai usar você. Ou de repente alguém vai chegar na tua casa e tem uma novidade para te contar. Você já falou para a pessoa 10 anos de Jesus. Ah, é? Eu aceitei Jesus. Não, tá bem, é verdade, verdade. Desse jeito. Às vezes você nem sabe. E Deus está fazendo a obra lá do outro lado. Está usando alguém, um instrumento para ganhar aquela pessoa. Você está cuidando dos interesses de Deus e Ele está cuidando dos teus interesses. Você está buscando a presença dEle e Ele está operando em teu favor. Amém?